Olá, acadêmicas. Retomando a nossa aula, nós vamos continuar trabalhando com a temática, né, a formação do pensamento ocidental, que já destacamos na aula anterior, como também a questão dos mitos, já trabalhada na aula anterior, na videoaula anterior. Mas nós vamos retomar aqui, né, essa questão da origem da filosofia, origem do pensamento filosófico, né? Então, o que a gente já fez na aula passada? Fizemos essa introdução mais geral sobre a questão da ignorância, né, que é a máxima socrática. Trabalhamos a questão dos mitos e destaquei o mito da caixa de Pandora. Destacamos alguns elementos que compõem aí o mito na pré-história, né? Fizemos algumas reflexões que circundam essas questões ligadas ao mito e dissemos que antes de se ter um pensamento efetivamente filosófico, a gente tinha uma consciência, ou seja, um pensamento mítico, e que só mais tarde surge a filosofia. E aí trabalhamos também o conceito etimológico de filosofia e já tratamos também do surgimento da filosofia na Grécia Antiga a partir dos elementos históricos que contribuíram para esse surgimento. Então, a gente finalizou a videoaula primeira, isso aqui é uma continuação, destacando, né, os ingredientes indispensáveis para se ter um pensamento filosófico, que é a incerteza e a inquietude. E agora a gente fala um pouco mais da origem da filosofia, né, desse pensamento crítico, dessa consciência crítica e filosófica. Então, a gente vai continuar aqui no PowerPoint e depois vamos pegar um texto que vocês já devem ter lido, Consciência Crítica e Filosófica da Bibliografia Básica, é o livro do Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, Histórias de Grandes Temas, como já foi orientado a leitura dele anteriormente. Pois bem, os filósofos primitivos, em grande parte, eles ansiavam por identificar a substância formadora de todas as coisas, ou seja, o princípio de tudo. Os primeiros filósofos, né, também chamados de filósofos da natureza, exatamente porque eles se preocuparam em estudar os elementos da natureza para tentar entender qual é o princípio que dá origem a todas as coisas, o princípio de tudo. Ou seja, os filósofos primitivos, como a gente chama, ou filósofos da natureza, também a gente chama, né? Ou os filósofos pré-socráticos que antecede Sócrates. Pois bem, os primeiros filósofos, eles concebiam o mundo de forma harmônica, e o princípio do conhecimento era exatamente os elementos da natureza, os elementos observáveis da natureza, a terra, a água, o ar, enfim, os números, os cosmos de modo geral. Por isso, esses primeiros filósofos, logo ali saindo da mitologia, entrando na filosofia nascente, como a gente chama, esses primeiros filósofos são conhecidos como filósofos da natureza, exatamente porque eles se preocuparam em estudar os elementos da natureza, tentando identificar aí qual é o elemento natural que dá origem a todas as coisas. Nesse sentido, Sócrates, que vem um pouco depois, ele é considerado um marco divisor da história da filosofia. Então, a filosofia, a gente estuda ela antes e depois de Sócrates. Antes de Sócrates, temos aí o período pré-socrático, como a gente chama. Aí depois a gente vai ter o período socrático, que também é chamado antropológico, e depois os períodos posteriores aí, né? Então, só retomando, a história da filosofia, ela se divide antes e depois de Sócrates, porque Sócrates é o primeiro,
dessa trilogia dos clássicos, os três grandes clássicos da filosofia antiga, ou filosofia grega, ou filosofia clássica, como a gente chama. Então, temos Sócrates, que vai ser o divisor da história da filosofia, depois vamos ter Platão, e depois vamos ter Aristóteles. Então, o Sócrates, que é o primeiro dessa linha, ele é grande porque ele vai influenciar de forma decisiva na forma de pensar, né, da filosofia. E o Platão é grande porque vai estar com Sócrates. Foi aluno de Sócrates, foi quem escreveu os pensamentos de Sócrates. E o Aristóteles é grande também, né, nesse cenário, porque o Aristóteles foi aluno de Sócrates, de Platão. Então, o Aristóteles se responsabilizou para sistematizar tudo que já tinha sido produzido pelos filósofos antes de Sócrates e pelo próprio pensamento de Sócrates, que nada escreveu, tudo que o Sócrates disse. Quem escreveu foi o Platão, né? Então, nessa trilogia, a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Enfim, temos então a filosofia nos seguintes momentos da história. Então, eu quero dizer para vocês que a gente divide a filosofia para facilitar o estudo, né, assim, do ponto de vista de organização, do ponto de vista pedagógico e didático, a gente divide a filosofia, eu digo a gente, as teorias, né, os livros, divide a filosofia em 4 grandes períodos históricos. A filosofia antiga, chamada de filosofia antiga, pode ser chamada também de filosofia grega, pode ser chamada também de filosofia clássica. É a mesma coisa, antiga, né? E essa filosofia antiga, ela se divide em alguns momentos, da mesma forma medieval. A filosofia medieval vai acontecer no período medieval, porque a filosofia ela vai acompanhando o círculo da história, né? Então, a filosofia antiga foi no período antigo, ali saindo dos mitos e nos primeiros momentos, né, da civilização, vamos dizer assim, quando o homem deixa de ser pré-histórico. Então, a filosofia antiga, clássica ou grega, é essa primeira. Depois, no período medieval da história, vamos ter a filosofia medieval, porque o período histórico é medieval, quando tem aí a questão da igreja, da fé, da razão, essa história toda que a gente vai ver cada período separadamente. E depois vamos ter o momento da filosofia moderna, é na época, né, da história moderna, mesmo que vai aí do século XIV até o século XVIII, final do século XVIII, né? A filosofia moderna, que é quando a filosofia começa a se dividir em ciências, é quando a ciência se afirma como tal. E, por último, século XVIII e XIX, temos a filosofia contemporânea, que é a filosofia agora do nosso tempo. Ah, professor, século XVIII é contemporânea do nosso tempo? Sim, 18 não, 19, desculpa. Começa no finalzinho de 18, né? É a filosofia contemporânea que vem até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, filosofia contemporânea, século XIX e século XX. E já um pouquinho do século XXI, com uma outra tendência que a gente vai ver depois. Então, a filosofia, ela se diferencia da ciência, porque ela necessita de história. Então, a filosofia tem história, ela acompanha a história, porque nenhum filósofo começa do zero. Ele sempre acrescenta algo ao anterior. Ou seja, a história da filosofia é a soma de todas as contribuições de cada filósofo, né, que cada filósofo deu nesse quebra-cabeça que é a existência humana. Ou seja, vem um filósofo e dá uma solução, e todos aclamam como a melhor. Tempos mais tarde, vem outro filósofo e dá outra solução para o mesmo problema, e assim sucede no tempo. Nenhum filósofo começa do zero. Eles partem de onde um começou e vai descobrindo novas formas de interpretar a realidade. E aí vai montando esse grande quebra-cabeça que é a existência humana.
Então, a filosofia teve seu grande momento, seu grande apogeu, como a gente diz, né? Exatamente no auge da cultura das sociedades gregas. Né? Então, quando as culturas gregas se desenvolveu, a filosofia se desenvolveu, ganhou, né, a grande proporção. Mais tarde, não foi logo no primeiro momento, né, com os pré-socráticos, não. Somente mais tarde, quando a cultura grega expande, cresce, aí vê-se crescer também um pensamento filosófico. Né? Isso durante a Grécia clássica, certo? Então, o primeiro período da filosofia antiga, que a gente chama filosofia antiga, filosofia grega ou filosofia clássica, esse primeiro período ele divide em 4 momentos da história. Vou apresentar rapidinho cada um deles. Isso é só o período antigo. Né? Então, os primeiros filósofos que surgem ali, se contrapondo ao pensamento mitológico, eles vão ser chamados, esse período vai ser chamado de período pré-socrático, porque é antes de Sócrates. Ou também pode ser chamado de cosmológico. Ele vai do final do século do século IV ao final do século V a.C. Esse primeiro momento é quando a filosofia nasce, né, e se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Porque os primeiros filósofos estavam preocupados em saber qual é o princípio de todas as coisas. E aí eles vão buscar os elementos da natureza. Tem até filósofo que vai dizer que o que dá origem a tudo é a água, outro vai dizer que é o vento, outro vai dizer que é a terra, outro vai dizer que é o fogo, outro vai dizer que é o número, outro vai dizer... São várias concepções aí, mas sempre com essa questão dos elementos da natureza, dos cosmos. Por isso é chamado também do período cosmológico ou período natural, por conta dessa preocupação dos primeiros filósofos. Né? Depois vem Sócrates, e aí vamos ter o período chamado socrático, ou antropológico. Esse período vai do final do século V e todo o século VI. Acho que eu coloquei o contrário. Antes de Cristo. Esse período antropológico é quando a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política, as técnicas de produção, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Ou seja, os primeiros filósofos, chamados pré-socrático ou cosmológico, se preocuparam com os elementos da natureza. Depois vem Sócrates e diz: não, gente, não vamos nos preocupar com essas questões da natureza. Não tem nada mais bonito, mais importante e mais necessário de ser entendido do que o homem. Vamos estudar o homem. A filosofia tem que se preocupar em estudar o homem. O Sócrates disse isso. Por isso mesmo que esse período é chamado socrático ou antropológico, porque em grego, antropos quer dizer homem. Por isso o período recebeu o nome também de antropológico. Antropo é o homem, lógico, estudo. Então o Sócrates disse: vamos estudar o homem, a alma humana, a mente humana. Então, o primeiro período foi pré-socrático, o segundo socrático ou antropológico, e um terceiro momento, né, já avançando na história, foi o período sistemático, que vai do final do século IV ao final do século III, né, que na verdade é voltando. Então a gente conta de Cristo para cá, né, Cristo I, Cristo II, até depois 2020, que estamos depois de Cristo. E de Cristo, a gente conta de Cristo voltando, viu? De Cristo voltando. O primeiro século antes de Cristo não é lá no começo, porque ninguém sabe onde começou, mas é daqui, de Cristo, representado pela cruz, né? Voltando para trás. E aí, por isso que em alguns lugares vai aparecer assim, parece que está ao contrário. Mas bem, o período sistemático, chamado aqui, que é o terceiro momento aí da filosofia,
foi quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado sobre a cosmologia, os primeiros filósofos, e a antropologia, aí do Sócrates, interessando-se, sobretudo, em mostrar que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento e suas demonstrações estejam firmemente estabelecidas para oferecer os critérios da verdade e da ciência, né? Então, o período sistemático é um período onde o Aristóteles, por exemplo, vai se responsabilizar para sistematizar o conhecimento que já havia sido produzido no período pré-socrático e no período socrático. Volto um pouquinho aqui para dizer que no período socrático, que é o período de Sócrates, que foi um período de explosão de grandes ideias, conta a literatura que o Sócrates não escreveu nada. Quem escrevia era o Platão. Então, Platão e Xenofonte foram os principais discípulos de Sócrates. E foram eles, principalmente Platão, quem escreveu as teorias do Sócrates. Eu imagino Sócrates ia falando e Platão ia escrevendo. Na verdade, não é bem assim, mas ele registrou, né, os pensamentos de Sócrates. Foi o Platão. E isso ajudou para depois o Aristóteles, que foi aluno de Platão, registrar o Sócrates, o Aristóteles vai registrar, vai sistematizar, né? Claro que não é sozinho, mas ele vai estar à frente desse processo de sistematizar esses conhecimentos que foram construídos. Por isso que o período é chamado sistemático. Aí, finalizando o período antigo da filosofia clássica, da filosofia grega, esse período antigo da filosofia nascente, nós vamos ter um período chamado helenístico ou greco-romano. Por que helenístico? Porque aí tem a grande explosão dos impérios romanos, dos grandes reinados, dos grandes impérios, da expansão de território, né? E então chamou período helenístico ou greco-romano, porque a Grécia se expandiu e parte se tornou Roma, né? E esse período vai do final do século III a.C. até o século IV, até o século VI, depois de Cristo. Então, esse período é um período de transição, que pega um pouco antes de Cristo e pega um pouco depois de Cristo. Ou seja, Cristo nasce nesse período aqui. Então, nesse longo período, você observa, foi um longo período, né, que já alcançava Roma, e o pensamento dos primeiros padres da igreja, a filosofia se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza, e de ambos com Deus, porque aqui já tem um terceiro elemento, que é Deus. Então, esse período é considerado também um período de transição entre a filosofia antiga e o próximo período filosófico, que é o período medieval, né? A filosofia medieval com a questão de Deus. Então, nós vamos ter aqui, né, alguns conflitos de formação de pensamento. Por quê? A filosofia iniciante, lá dos pré-socráticos, tratava da natureza. A filosofia socrática já tratava do homem. E agora, nesse momento que nasce Jesus Cristo, trazendo toda essa questão do cristianismo, então a gente vai ter aí o Roma, né, com seus impérios, e o pensamento dos padres da igreja. Porque quando Cristo vem, ele não fica muito tempo e matam ele, né? Ele morre, todo mundo sabe dessa história, e aí tem os seus seguidores, que são os padres da igreja. E aí a filosofia sofre essa influência da igreja e começa a se preocupar com questões voltadas, né, para a questão da ética, do próprio conhecimento do homem e dessa relação do homem com Deus e da natureza com Deus também. Então, a gente tem, além da natureza e do homem, a gente tem um terceiro elemento aqui,
que é objeto de preocupação também, que é a questão de Deus, né? Aí você imagina a confusão, natureza, homem e Deus. E aí tudo isso vai ganhar proporção no próximo momento filosófico, né, que a gente vai, claro, abordar com calma, que é o período medieval. Então, esse período que eu falei é a filosofia antiga, clássica ou grega, que está dividida nesses 4 momentos: pré-socrático, socrático, é, sistemático e helenístico ou greco-romano, que faz essa transição exatamente para os períodos filosóficos subsequentes, que aí a gente vai ter a filosofia medieval, né? Medieval. Então, aqui rapidamente, nós não vamos tratar de um por um agora, isso será nas próximas aulas. Então, a filosofia medieval vai do século 8 até o século 14, né? E aí a gente tem a ideia de patrística, que é a filosofia dos padres, e a filosofia escolástica, que é a filosofia da escola, da universidade. Então, esse período é forte, é longo, você vê aí no século 8 ao século 14, onde a Igreja Católica domina por muito tempo e tenta, inclusive, sufocar algumas ideias que a filosofia antiga tinha produzido. Aí, em seguida, a gente vai ter um período de transição, que a gente chama de filosofia da Renascença, que não é um período histórico, mas ele está aí entre o medieval e a filosofia moderna. Período de Renascença é quando a Igreja Católica começa a perder o seu poder e renasce as velhas ideias sobre a natureza e sobre o homem. Os pensamentos de Sócrates, de Platão e Aristóteles, começa a renascer aí. Vai aí do século XIV, um pouquinho do século XVI, né? Que vai fazer aí a conexão com a filosofia moderna, que é efetivamente do século XVII a meados do século XVIII. A filosofia moderna foi um período mais curto, mas foi um período de grandes conquistas, de grandes revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né, com a ascensão dessa ideia de ciência, e aí é nesse momento que a filosofia começa a se começa, na verdade, a parir várias ciências. Então, a partir da filosofia, várias ciências começam a tomar corpo aí, né, com as ideias do empirismo, do racionalismo, do René Descartes, né, e outros pensadores importantíssimos na filosofia moderna. Quando a filosofia moderna começa a cair, né, quando a ciência já não está dando mais conta de explicar muitas coisas e de construir instrumentos que, ao invés de melhorar a vida das pessoas, faz atrapalhar, faz dificultar, como as guerras, a fome e tal, então vai surgir aí um outro momento que é também de transição entre a filosofia moderna e a contemporânea, que é a filosofia da ilustração, ou o iluminismo, de Immanuel Kant, né? Ou do Hegel. Tem vários filósofos aí desse período do iluminismo que vai iluminar. Parece que acende uma luzinha na cabeça do homem e o homem começa a perceber que o caminho da civilização não é a ciência moderna, essa ciência exata, dura, que foi constituída, né? E esse período do iluminismo, que é de transição, vai aí em meados do século XVIII até um pouquinho do século XIX, né? Aí do século XIX e XX, a gente vai ter a filosofia contemporânea, que vai de meados do século XIX até os nossos dias atuais. A filosofia contemporânea, principalmente no século XIX, ainda vai reforçar essa ideia da ciência dura, exata, ciências naturais e tal. Mas já no século XX, da filosofia contemporânea, há essa desilusão da ciência e o homem começa a construir outras formas, a se preocupar com a degradação ambiental, a se preocupar com a degradação do homem, com a perca dos valores,
com a corrupção, com a miséria, com essas coisas todas que a própria ciência ajudou a construir. E depois, por último, a gente tem, que não é um modelo, não é um período filosófico, mas nós temos a pós-modernidade, que é dos nossos dias, meado aí dos anos 60, né, finalzinho do século passado, até os dias atuais, que é já no século XXI. Né? Então, a gente chama de pós-modernidade, que é uma crítica que se faz ao que se chamou de moderno. Então, esses são os períodos que nós vamos tratar nas próximas aulas, mas assim, tudo muito rápido, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que a filosofia se organiza por períodos históricos. E para fechar essa parte aqui, desde os primórdios, a filosofia busca, né, do saber, é a busca do saber, e é entendida também a filosofia como um discurso racional que surge para se contrapor o modelo mítico desenvolvido na Grécia Antiga e que serviu com base de sua paideia. Paideia é educação. Então, a filosofia surge como uma forma racional de pensar que vai se contrapor à forma mítica de pensar na Grécia Antiga. E com base nessa forma de pensamento racional, né, ela constrói sua própria educação. Paideia é sinônimo de educação. E isso vai sendo influenciada, né, de forma decisiva no processo de formação do nosso pensamento. Ou seja, a nossa educação é uma educação eurocêntrica, é um pensamento ocidental, com muita base na filosofia, no modo de pensar grego, né? Grego, ocidental. Então, essa é a nossa filosofia. Então, a gente termina aqui essa parte, né, mais dos períodos históricos, e aí a gente vai. Só um minutinho, vamos apresentar um outro material para vocês. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Certo. Quero mostrar para vocês um texto, né, que vocês precisam ler, acredito que já leram. Não estou conseguindo ver o texto. Só um minuto. Então, retomando aqui, vou projetar o texto, né? Está aqui o texto, é um texto que eu já fiz a referência dele, do Gilberto Cotrim, e ele vai discutir exatamente isso, a filosofia crítica, a consciência crítica e a consciência filosófica. Né? Nesse texto, a gente tem aí algumas ideias, claro que nós não vamos ler o texto, até porque eu imagino que vocês leram, quem não leu vai precisar ler, né? Mas ele vai fazer uma discussão, o Gilberto Cotrim, sobre o desenvolvimento dessa consciência. Né? Então, o que a gente viu até agora? A consciência mítica que antecede a consciência filosófica. Tá bem, professor. E como é que se desenvolve essa consciência crítica ou essa consciência filosófica, como a gente chama, né? Então, o texto vai ajudar a gente a entender um pouco sobre essa questão da consciência.
Então, ele traz aí como tópico o desenvolvimento da consciência, o ser humano como um sistema aberto. Então, a consciência é essa abertura que o indivíduo tem, né, para se apropriar do conhecimento. Então, a consciência é a clareza que a gente tem das coisas. Então, nos primeiros capítulos dessa unidade, estudamos dois aspectos fundamentais, características da existência humana, da convivência social. Na verdade, não estudamos, né, mas a gente vai estudar na disciplina de antropologia. Mas o que eu quero dizer é que passemos agora a outro aspecto mais ligado à esfera do saber, propriamente dito, a consciência. Então, nós estamos falando de conhecimento, né? E o conhecimento, o saber, ele é dado, né, aí, apropriado a partir da consciência, né? Então, a gente vai considerar a consciência como um sistema aberto, quando a gente abre, né, as possibilidades de conhecer as coisas, né? E aí depois a gente tem aqui uma questão que eu marquei, talvez nada caracterize melhor o ser humano do que a consciência. A consciência da existência, a consciência de ser humano. Os outros animais não têm consciência, mas o ser humano tem consciência da sua existência, né? Então, por isso, os biólogos classificam o homem como um homem sapiens sapiens. Quer dizer, ele sabe que sabe. Então, sapiens, sabedoria. Então, hoje, nós somos considerados, devido a essa consciência que nós temos da nossa existência, a gente é o homem sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né? É o ser que sabe que sabe. Isso significa que o homem é capaz de fazer sua inteligência debruçar-se sobre si mesmo para entender a si próprio e entender os outros, né? Então, o tópico seguinte, nós temos o despertar da consciência crítica. O despertar da consciência crítica é quando a gente toma, né, essa parece que acende uma luzinha na nossa cabeça por alguma coisa que alguém disse, por alguma situação que você vivenciou, por alguma circunstância, você desperta a sua consciência crítica. Muitas vezes, pelo que disse o professor, né? Por isso que a gente vai estudar, que é para desenvolver, para despertar essa consciência filosófica, essa consciência crítica, que é perceber, se perceber, né, como ser humano, um ser que pensa, e perceber também o outro. Então, o despertar da consciência crítica está muito ligado a isso, né? Mas eu quero chamar a atenção também, vocês devem ter lido e marcado, os modos de consciência. Existem vários modos da consciência aparecer, né? Então, por isso, podemos distinguir alguns modos da consciência que estabelece essa relação do homem com o mundo. Então, o ser humano percebe o mundo a partir da consciência. Que consciência, professor? Da consciência mítica, a partir dos mitos. Terminou o período mitológico há muito tempo, mas ainda assim, hora ou outra, nós, homens modernos, né, ser humano civilizado, a gente ainda tem uma forma mítica de representar a realidade, a partir dos símbolos, não é? A partir dos rituais, a partir de vários momentos, está aí no texto, vocês vão ver. Então, isso é uma consciência mítica que ajuda a gente a interpretar a realidade. Depois a gente tem uma consciência religiosa, né? É uma consciência que historicamente conviveu, dialogou e debateu com a razão filosófica e científica, inclusive teve muitos conflitos, né? E sua diferença em relação a esses saberes está na crença em verdades reveladas por Deus, e a filosofia tem crenças reveladas pela razão, e a ciência
tem crenças reveladas pela realidade concreta, pela pesquisa, pelos fatos tais como eles são. Então, mais a consciência religiosa, que hora ou outra, né, se embaraça aí com a consciência científica e filosófica, é também uma forma da gente representar a realidade. Porque todos nós cremos em alguma coisa após a morte, de onde estamos vindo, qual é nosso papel aqui. A gente se agarra em alguma força sobrenatural, vamos dizer assim. Isso é a consciência religiosa, né? Depois nós temos uma consciência intuitiva, que é muito ligada à questão do ensaio. A intuição é uma forma de consciência que pode ser apontada como um saber imediato, ou seja, que ocorre como um insight, né? Insight aí é um termo em inglês que designa a compreensão repentina de um problema ou uma situação. Então, a consciência intuitiva, o ser humano é dotado também dessa intuição intelectual. Quando a gente estuda muito, quando a gente tem sensibilidade para as coisas, a gente tem mais capacidade de intuir, de imaginar, de criar possibilidades de resolução das coisas. E depois nós temos a consciência racional, que é essa mais puramente filosófica mesmo, né? É uma consciência que representa o real a partir de um pensamento, de ideias, da racionalidade propriamente dita, certo? Então, esses são os modos de consciência. Depois, avançando no texto, nós temos aí o senso comum. O senso comum é uma forma de pensar que não é científico. Senso comum, ou conhecimento empírico, como a gente chama, é o saber das opiniões. O senso comum é esse conhecimento do dia a dia, do ouvir dizer, meus pais faziam assim, chá de boldo é bom para o estômago, né? Então, essas superstições, esses saberes populares, esses saberes das opiniões, é também um tipo de conhecimento que desenvolve em nós uma consciência sobre a realidade. Embora seja uma consciência ingênua, né, que não tem verdades, mas é o que a gente vai chamar de senso comum. O senso comum é esse conhecimento que não foi apurado do ponto de vista científico, nem foi racionalizado do ponto de vista filosófico, nem tem uma explicação divina, né, a partir dessa reflexão mais religiosa, mas esse conhecimento do ouvir dizer, do que me disseram que era assim, das opiniões, né, com senso comum, porque é comum entre as pessoas, entre todo mundo, né? Então, a gente tem aí essa ideia do senso comum, que é o saber das opiniões, que também influencia na nossa forma de pensar, né? Uma outra questão que influencia na nossa forma de pensar é o que a gente vai chamar de ideologia. Aí a gente vai aprofundar bastante quando a gente estiver estudando a educação. Mas a ideologia é essa disseminação dos interesses. A ideologia pode ser considerada como um conjunto de ideias, principalmente pertencente a um grupo político, né, a um movimento social, a um grupo social, muito ligado a essa questão política, porque é um grupo de ideias, não é, que determinado governo, determinado Estado, determinado grupo político, empresarial, enfim, constrói ideias e dissemina essas ideias, né, para garantir os seus interesses. Ou seja, fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa. Por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo é um instrumento ideológico. Ela dissemina várias ideias sobre várias coisas. Então, quando há essa disseminação de interesses, é o que a gente chama de ideologia. E muita gente que não tem uma consciência crítica
da realidade se deixa influenciar facilmente pelo que diz a Globo, pelo que diz o governo tal, pelo que diz o governo B, o governo C, entendeu? É muito nesse sentido, para controlar as pessoas a partir da disseminação dessas ideias, né? Então, a gente tem aqui até um esqueminha que muito bem representa a ideologia, né? Ideologia entendida como disseminação da realidade. É caracterizada pela anterioridade, que predetermina o pensamento e as ações dos indivíduos. Quer dizer, que é anterior a você e vai, de certa forma, predeterminar. Não determina se você for um sujeito crítico, mas se você for um sujeito alienado, ela vai determinar a sua forma de pensar e como você vai agir na sociedade. Também é caracterizado pela generalização, porque ela generaliza, ela chega para todo mundo, né, que universaliza a forma de pensar e a forma de agir das pessoas. Ela é caracterizada pela lacuna, essa lacuna é exatamente a falta de formação, a falta de conhecimento que você tem, e aí ela é uma lacuna que silencia. Se você não tem conhecimento sobre alguma coisa, alguém te diz como é, e você tende a se calar, porque você não tem fundamentos para questionar. E isso tudo vai formar o seu pensamento e a sua ação. E aí aqui vai estar falando um pouco mais sobre isso, e eu tenho um outro gráficozinho à frente, tem uma imagem aí que vocês podem ver até a interpretação, é uma imagem do Cândido Portinari, que se chama Retirante, e faz um comentário aí. Então, a crítica à ideologia, né? A crítica à ideologia parte de um estranhamento. Quando a gente, epa, que negócio é esse? Esse estranhamento extinga desnaturalização, quer dizer, estranhar as coisas, não achar natural, fazer relativização, de, ó, depende, é relativo. Isso não pode ser necessariamente assim, né? Para fazer uma crítica à ideologia, precisa ter fundamentação crítica e precisa ter uma compreensão das construções históricas e sociais. Se você não entender a história, a sua história, a história da sociedade, a história da política, a história daquilo que você quer criticar, você não vai conseguir, né? Então, as pessoas que não desenvolvem uma crítica à ideologia, que se conformam com tudo que está estabelecido, padronizado e tal, é o que a gente vai chamar de pessoas alienadas. Então, alienação, ideologia e razão. Então, são questões muito ligadas. A ideologia aliena as pessoas. E como é que você se desaliena? A partir da razão, né? Então, aqui é um textinho complementar que vem aí para ajudar você a entender um pouco isso. Mas presencial, a gente pode falar sobre isso. Para fechar, nós vamos ter ainda no texto filosofia, do senso comum ao senso crítico. Então, como eu já disse para vocês, a filosofia ela sai do senso comum e passa para um senso crítico. A filosofia não aceita a falácia, eu achismo, eu acho isso. Não, a filosofia é um senso crítico. Eu penso assim, eu acredito assim. Então, a imagem aí muito bem representada, e aí vai fazer essa discussão. Resumindo aqui tudo que eu já falei da filosofia, né? Filosofia promove o senso crítico, né? Que vai se constatando com o senso comum. A filosofia vai se constatando com o senso comum. Deixa eu dizer lá para a tua mãe que eu estou gravando. Então, a filosofia, o senso crítico, ela é contrária ao senso comum, esse pensamento comum, né? E o senso crítico é o que vai envolver a superação do isolamento e do alheamento às questões, né? Pessoa que se isola, pessoa que é alienada, né? Então, esse senso crítico supera isso como professor, por meio da consciência de si e da consciência do outro. A consciência de si
que vai exigir reflexão, e a consciência crítica, que vai exigir atenção, olhar para o outro, perceber o outro, né? Então, percebe que faz muito sentido aí o esqueminha. E ainda se tratando com o senso comum que é saber das opiniões, esse saber que provém das opiniões, eu vi no livro, deu na televisão, fulano me disse. E aí você pega isso como verdade. Isso é o saber das opiniões, né? Esse saber das opiniões pode revelar que noções, pode revelar noções, não é aprofundamento, noções, essas noções são incoerentes, são imprecisas e são assistemáticas, ou seja, não são sistematizadas, não são exatas, né? São incoerentes. Esse saber das opiniões, esse senso comum, pode revelar também a sabedoria popular, que a gente não desmerece, mas não é aceito na academia como um conhecimento científico, porque está muito ligado à questão folclórica, à questão mística, né? Em sentido amplo, folclore, que vem do folk, povo, do povão, todo mundo fala, né? Mais lore, que saber é tim, é, é o significado, né? Etimologicamente e tal. Então, essas ideias sobre filosofia, né, a partir do senso crítico e a partir do senso comum. E, por último, o texto vai fazer uma extensão do conhecimento filosófico, falando mais coisas aí sobre o conhecimento filosófico, para a gente aprofundar, fazendo essa distinção entre esse tipo de conhecimento. Então, aqui é um pouco mais sobre o conhecimento filosófico, cabe, né, a leitura do material. E aí, esse material do Cotrim, ele sempre traz no final os principais tópicos: ser humano e consciência, consciência crítica, senso comum, filosofia, filosofia, especialização do conhecimento e ideologia. É sempre bom, no final de cada capítulo, aparecer esse material, você fazer essa leitura desses conceitos é, e aprofundar neles, né? Então, gente, aí está, né, o material do Cotrim, que eu falei para vocês, e agora eu quero apresentar para vocês uma atividade, né, que vocês irão apresentar na semana que vem na aula presencial. Teremos a aula presencial, onde vocês irão construir, com base nesse texto, vocês irão construir um mapa conceitual. Um mapa conceitual, professor? Sim, um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual, professor? É uma ferramenta que permite organizar e representar graficamente, através de um esquema, o conhecimento. Esse tipo de mapas ele surgiu na década de 60, com as teorias sobre a psicologia da aprendizagem, proposta por um autor chamado David Alsube. O mapa conceitual ele visa apresentar relações entre conceitos através de proposição. Os conceitos aparecem dentro de caixinhas, né, os círculos, e ao passo que as relações entre eles vão se apresentando também em outros círculos menores. Ou seja, aqui no centro você vai colocar, né, o tema é o título do texto, voltemos lá no título do texto, que é consciência crítica e filosófica. Então, aqui, consciência crítica e filosófica. Aí você vai, consciência crítica e filosófica está relacionada a quê? Não sei, aí você vai colocar aqui um conceito. Por exemplo, consciência mítica. Consciência mítica está relacionado com o quê? Com não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Consciência consciência racional. Aí está relacionado com de forma que eu tenho no centro, né, texto, a ideia, que é consciência crítica e filosófica. Aí você vai destacar 4 conceitos, veja, 4 conceitos aqui ao redor, 4 conceitos ligados
o conceito central e depois mais 3 conceitos para cada um dessas ideias. Esse mapa você vai trazer, você pode fazer ele ampliado ou não, pode fazer ele digitalizado, né, não sei, no PowerPoint ou não, pode fazer ele também num cartaz e trazer para a aula presencial que nós iremos ter na aula, ou melhor, na semana que vem, certo? Essa é uma atividade obrigatória que requer a leitura do texto e assistir às 2 videoaulas, certinho? Então, a gente fecha por aqui e as dúvidas, os debates, as discussões, a gente vai fazer, né, na sala de aula presencial, com a atividade em mãos, todo mundo apresentando, é individual, né? Ou talvez, se quiser fazer em dupla aí, quem tiver condições, não tem problema. Mas de forma que todos precisam, né, interagir a partir desse texto, aí a gente fecha essa parte mais de introdução e avança na disciplina. Ok? Muito obrigado e ficamos por aqui por agora. Até mais.